Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Márcio Neri e nós vamos conversar sobre biologia celular. Antigamente ela era chamada de citologia, ciência que estuda a célula, tá? Citologia, ciência que estuda a célula. Para a gente poder compreender como é que se dá, como é que se deu o estudo da célula, é importante a gente conhecer um pouco daquilo que motivou esse estudo. Tá? A partir do momento em que o Hans Hansen e o seu filho Zachary Hansen desenvolveram o microscópio, um mundo novo foi descoberto. Tá? A partir do ano de 1590, quando eles descobriram, quando eles criaram, melhor dizendo, o microscópio, um mundo novo foi aberto, um mundo microscópio. E aí chamou muita atenção das pessoas. Tem-se notícia, né, que o primeiro a usar o microscópio para fins biológicos, para fins de pesquisa, foi esse rapaz aí, Antoine van Leeuwenhoek. Né? Ele foi um dos primeiros a utilizar o microscópio para fins biológicos. Né? Um microscópio bem simples, aí, bem rústico, com apenas uma lente, como vocês podem observar. Logo depois de Leeuwenhoek, Robert Hooke, em 1665, que é batizado como o descobridor da célula, ele desenvolveu o microscópio com duas lentes, o microscópio composto, como vocês podem observar na imagem, e esse microscópio com duas lentes pôde ampliar uma imagem 300 vezes mais do que aquele microscópio simples que Leeuwenhoek tinha desenvolvido. Tá? Esse desenvolvimento, essa ampliação 300 vezes maior de Robert Hooke, possibilitou ele entrar para a história da ciência, né? Porque ele, um belo dia, analisando a cortiça, filamento de cortiça, ele descobriu a célula. Olha só o que ele estava observando aí, né? Em 1665, ele observando secções de cortiça, né, em um microscópio, ele percebeu pequeníssimas cavidades. Daí ele colocou o nome célula. Célula é uma palavra que vem do latim cella, que quer dizer pequenas cavidades. Tá? É importante lembrar que a partir do descobrimento da célula, o estudo começou a avançar bastante. Alguns séculos depois, vieram esses dois rapazes aí, Matthias Schleiter e Theodor Schwann, eles de forma independente, um botânico e outro zoólogo, um estudando plantas e outro estudando os animais, eles chegaram a uma conclusão que todos os seres vivos são formados por célula. O botânico percebeu que todas as plantas têm célula. Ponto. O zoólogo percebeu que todo animal tem célula. Ponto. E então foi formulada a teoria celular, que todo ser vivo possui célula. Que para ser considerado um ser vivo, tem que ter célula. Tá? E a partir de então começou aí uma distinção do que é um ser vivo de um ser não vivo. A presença ou a ausência de célula determina isso. Logo depois, algum tempo depois, veio outro postulado dessa teoria, que uma célula só se origina a partir de outra pré-existente. E aí a confusão aumentou. Né? Se uma célula só se origina a partir de outra que já existiu, então como foi que surgiu essa primeira célula? Em que condições? Quando? Onde? Por quê? A ciência ela funciona dessa forma, pessoal. Quando a gente responde uma pergunta, vem outras tantas perguntas para ser respondidas. E aí é importante você lembrar que não é a resposta que move o mundo científico, e sim a pergunta, o questionamento. Tá? Então é importante vocês lembrarem. Matthias Schleiter e Theodor Schwann postularam a teoria celular e determinaram que a célula é a unidade morfológica e funcional. Morfológica determina a forma dos diversos seres e funcional porque é ela que realiza todas as funções do nosso corpo. Tá? É importante lembrar que os seres vivos estão classificados, estão divididos em dois grupos. Os seres unicelulares, que apresentam uma única célula, e os seres pluricelulares, que apresentam mais de uma célula. Nós, seres humanos, por exemplo, apresentamos em média de 70 a 100 trilhões de células. Muitas células, né, galera? É importante você lembrar que cada uma dessas células em nosso corpo, ela vai estar trabalhando constantemente. Ela vai estar ali realizando suas funções, garantindo o bem-estar do nosso organismo, tá? As células, elas estão trabalhando o tempo todo. E é importante você lembrar o seguinte, cada célula ela vai ter sua função, ela vai ter sua forma e vai trabalhar em um lugar específico. Ok?
Tipo, a célula dos rins, a gente vai tirar ela lá do rim para botar no fígado. Não vai funcionar, vai ser tida ali como uma invasora. Tá? Se a gente vai pegar a célula do pulmão para botar ali para funcionar no coração, não vai funcionar porque as células têm forma diferente, o conjunto de células ali iguais vai formar um tecido e esse conjunto de tecidos vai formar um órgão, esse conjunto de órgãos vai formar um sistema e todos os sistemas vão formar o organismo, lembrando sempre começando pela célula, cada um com uma função bem específica, cada um realizando sua função e dando a forma o tempo todo para garantir a saúde e a sobrevivência do nosso organismo. Tá? Observe esse microscópio óptico, ele tem uma capacidade de ampliação de uma imagem, fica entre 100 a 150 vezes, a 1500 vezes, melhor dizendo. Quando a gente observa uma célula, é possível apenas a visualização do citoplasma, do núcleo da parede celular. São estruturas que nós vamos ver daqui a pouco. Já o microscópio eletrônico, vocês observam aí, esse microscópio eletrônico ele tem uma capacidade de ampliação de até 100.000 vezes o tamanho da imagem. Então já tem uma capacidade de visualização muito maior. E existem dois tipos de microscópio eletrônico, que é o microscópio eletrônico de transmissão e também o microscópio eletrônico de varredura. Tá? Muito importante compreendermos isso aí. Olha só, algumas células sendo visualizadas, né? Uma célula sendo visualizada, ali um vírus que é um organismo acelular, ele não possui célula, por isso que tem muitos autores aí que determinam que os vírus não são considerados seres vivos, outros pelo fato dele ter um metabolismo próprio, já quer considerar o vírus como seres vivos, mas lá o postulado da teoria celular diz que todo ser vivo possui célula. Como o vírus não tem célula, então ele não é classificado em nenhum grupo dos seres vivos. Tá? Observe essa imagem que chama a atenção, é o tamanho do óvulo, uma célula, em comparação ao tamanho do espermatozoide, uma célula. Tá? De acordo com pesquisas, relatam que o óvulo ele tem 60 vezes o tamanho de um espermatozoide. E aí, no exato momento que está ocorrendo aí uma fecundação, a junção do espermatozoide com o óvulo, para que uma nova vida seja gerada, né? Mas aí, imagens feitas pelo microscópio, né? Uma visualização. É importante vocês lembrarem o seguinte, gente. O avanço da pesquisa das células só se deu por causa do avanço do desenvolvimento do microscópio. Quanto melhor ficou o microscópio, melhor ficou para estudar a célula. Então, eles evoluíram juntos, tá? O avanço do microscópio se deu devido ao avanço do estudo das células. Vamos lá, a estrutura das células nós temos aí. É importante lembrar que toda e qualquer célula ela apresenta 3 partes básicas. Eu falei 3 partes básicas. Vamos lá? Membrana plasmática, citoplasma e material genético. Talvez vocês já devem ter visto ou com os professores ou em alguns livros, artigos que leram, informando que toda célula possui 3 partes básicas, membrana, citoplasma e núcleo. Só que tem um pequeno equívoco aí, porque de acordo com a nossa classificação, as células elas podem ser procarióticas ou eucarióticas. Procarióticas, esse pró quer dizer primitivo, primeiro, e a célula não apresenta núcleo. Por isso o nome procariótico. Já a célula eucariótica, esse eu quer dizer verdadeiro, apresenta núcleo. Por isso essa distinção. Então, toda célula ela apresenta membrana plasmática, citoplasma e material genético. Seja ela uma célula eucariótica ou seja ela uma célula procariótica. A célula eucariótica ela vai ter o seu material genético dentro de um núcleo, dentro de uma membrana envolvida lá pela carioteca. A célula procariótica, que não apresenta núcleo, vai ter seu material genético espalhado lá no citoplasma, que é a parte que fica entre a membrana e o núcleo. É uma parte mais aquosa, um material mais viscoso, tá? A membrana, qual é a função da membrana? Para que serve a membrana? A membrana ela é uma capa, ela vai envolver a célula. Só para vocês terem uma ideia, a membrana ela tem 3 funções. Eu falei 3 funções. Proteger, revertir e selecionar tudo que entra e que sai da célula. A membrana plasmática ela envolve e protege a célula, além de selecionar tudo que entra e tudo aquilo que sai da célula. Não é bagunçado lá não, né? Chegou, opa, vou passar. Não, não é assim não. Ela seleciona tudo que entra e o que sai. Vocês observem aí a imagem de uma membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Ela tem uma bicamada lá de lipídios, tá?
que é para garantir esse revestimento, garantir essa proteção, tá? Em algumas células, elas apresentam, além da membrana plasmática, outro tipo de revestimento que ela é chamada de parede celular, encontrado em vegetais, alguns fungos, também vão apresentar a parede celular, aumentando assim a resistência e no caso das plantas, dos vegetais, vai reduzir a perda de água, tá? Muito bacana isso, né? Eu falei para vocês, membrana plasmática, movimentação e deslocamento de moléculas, retenção e transporte de outras substâncias, né? Ela vai selecionar aqui, opa, cadê seu ingresso para passar lá para dentro da célula? Você vai sair, por que vai sair? O que é isso? Ela seleciona o que entra e o que sai, tá? Ela vai selecionar o que entra e o que sai. Então, só relembrando, membrana plasmática, 3 funções básicas: revestir, proteger a célula e selecionar tudo que entra e tudo que sai da célula. Tá? Observem aí a bicamada fosfolipídica dela, protege a célula contra impactos físicos. De acordo com pesquisas, a membrana plasmática ela é bastante resistente, apesar de ser muito fina. Entendeu? Ela é bastante resistente, apesar de ser muito, muito fina. Tá? Citoplasma, qual é a função do citoplasma, né, galera? Ele fica entre a membrana e o núcleo, como já foi mencionado. Ele é preenchido pelo hialoplasma, que eu falei, um material viscoso, aquoso. E é justamente nesse citoplasma onde é encontrado, mergulhado nele, as organelas citoplasmáticas, ou organóides. Eu costumo dizer que essas organelas citoplasmáticas, elas são os órgãos em miniatura de uma célula. Assim como nós temos, por exemplo, o coração para bater, o pulmão para respirar, os rins para filtrar o sangue, o estômago, o intestino grosso e delgado, cada um com sua função, na célula ocorre do mesmo jeito. Essas estruturas, essas organelas vão desempenhar uma função bem específica. Por exemplo, enquanto nós temos os pulmões para fazer nossa respiração, captar oxigênio e liberar gás carbônico, a célula ela vai ter a mitocôndrias, que é responsável pela respiração celular. Entendeu? Ela vai ser responsável pela essa respiração celular. Quando a gente tem, por exemplo, o intestino grosso e delgado para fazer a digestão, justamente com o estômago, na célula vai ter os lisossomos, que ele vai fazer a digestão celular. Tá? Cada parte da célula vai ter uma função, assim também como cada órgão do nosso corpo vai ter uma função bem específica. Tá? Observe aí, é toda uma estrutura da célula muito bonita, né? Os lisossomos, retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, a mitocôndria, tá? Observem em azul a membrana plasmática. Vocês podem observar aí todas as estruturas da célula que nós vamos conhecer passo a passo cada uma delas e funções, entender qual o benefício que ela traz para o nosso organismo, como ela realiza as suas devidas funções, para que o nosso corpo continue funcionando de forma perfeita. Mais uma aí, mais um exemplo de célula. Pessoal, essa foi uma breve apresentação aí sobre algumas estruturas da célula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!